Ronaldinho Gaúcho e irmão são presos preventivamente no Paraguai. A Justiça rejeitou a recomendação do Ministério Público. Covid-19. No Brasil, o número de casos sobe para 13. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento para acalmar a população. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite. Reviravolta no caso do Ronaldinho Gaúcho. O ex-jogador e o irmão dele, Assis Moreira, foram presos preventivamente no Paraguai agora à noite. Eles estavam num hotel na capital Assunção, prontos para embarcar de volta para o Brasil, quando os policiais chegaram para cumprir a decisão da Justiça. O craque e o irmão foram levados para a sede da Polícia Civil, onde vão aguardar novos desdobramentos do caso. A ordem de prisão foi emitida logo após um juiz negar a concessão do critério de oportunidade, recomendada pelo Ministério Público, que livraria Ronaldinho e o irmão do processo. A dupla é acusada de usar carteiras de identidade falsas e passaportes adulterados para entrar no Paraguai. Em depoimento à polícia, eles já tinham admitido o erro, mas o MP havia considerado que ambos foram enganados. O ex-jogador e o irmão foram levados para prestar depoimento na última terça-feira. Em um dos documentos apreendidos no quarto de hotel deles, o craque aparece como paraguaio naturalizado. De acordo com o promotor no caso, Federico Delfino, os números dos passaportes pertencem a duas mulheres que foram detidas. O principal suspeito da fraude é um empresário brasileiro, responsável por entregar os documentos em uma sala VIP do aeroporto de Assunção. Ele também foi preso. O escândalo resultou na troca da direção da migração do país. O Ministério Público terá 10 dias para apresentar um novo pedido para a Justiça liberar Ronaldinho e o irmão Roberto de Assis. Caso contrário, os dois serão formalmente denunciados por lá. De acordo com a promotoria, já existia um processo de naturalização aberto no Paraguai para os dois e o procedimento corria à revelia dos brasileiros. Subiu para 13 o número de casos confirmados de coronavírus aqui no Brasil. O país também tem 768 casos suspeitos de infecção. Segundo o Ministério da Saúde, 10 pacientes são de São Paulo, um do Espírito Santo, um do Rio de Janeiro e um da Bahia. O primeiro caso do Nordeste é de uma mulher de 34 anos que voltou da Itália no fim do mês passado. Os outros 4 novos infectados estiveram na Europa ou Estados Unidos. Com exceção do Maranhão, todos os estados e o Distrito Federal já têm casos suspeitos. O Ministério da Saúde ainda não confirma a transmissão comunitária, quando o vírus já circula pelo país entre pessoas que não estiveram no exterior e não tiveram contato com pacientes confirmados. A pasta alterou o critério de identificação de casos suspeitos. Não há mais um número determinado de países a serem monitorados. Qualquer passageiro vindo do exterior deverá ficar atento à febre e sintomas respiratórios. O Ministério também anunciou medidas que serão implantadas já na próxima semana, como uma portaria para o isolamento domiciliar, a contratação de profissionais pelo programa Mais Médicos e a formação de um comitê junto ao Tribunal de Contas da União para garantir mais transparência nas decisões que o Ministério vem a tomar. Nós não estamos aqui falando de quanto vai custar, quanto que vai ser. O Brasil, nossa conversa é sobre vida. Bom, e nessa noite, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento sobre o coronavírus por aqui. Ele afirmou que não há razão para pânico. O Brasil reforçou seu sistema de vigilância em portos, aeroportos e unidade de saúde. E foi o primeiro país da América do Sul a lidar com a enfermidade. Desde então, transmitimos informações diárias, transparentes a todos os estados e municípios, para que cada um organize da melhor forma o atendimento à população. Determinei ações que ampliam o funcionamento dos postos de saúde, bem como reforço aos nossos hospitais e laboratórios. Convoco a população brasileira, em especial os profissionais de saúde, para que trabalhemos unidos e superemos juntos essa situação. O momento é de união. Ainda que o problema possa se agravar, não há motivo para pânico. Seguir rigorosamente as recomendações dos especialistas é a melhor medida de prevenção.
A Justiça de Minas Gerais deu 48 horas para a empresa Baker comprovar que está custeando o tratamento dos pacientes com suspeita de intoxicação depois do consumo de cervejas da marca. Essa investigação já completa 2 meses e parentes das vítimas reclamam da falta de apoio da cervejaria. A Baker informou que ainda não foi notificada da decisão e tem interesse em prestar apoio às famílias, mas está impossibilitada porque os bens da empresa estão bloqueados e a fábrica em Belo Horizonte interditada. Cristiano passou 75 dias internado por suspeita de intoxicação por dietilenoglicol. O meu desafio era não respirar com uma dor insuportável. Cada inspiração minha no pulmão era uma sensação de dor terrível. Os gastos são altíssimos. Olha, o Cristiano, como ele quase faleceu e desistiu mesmo de viver, os médicos, no 2º dia de CTI, permitiram que eu e minha filha ficássemos integralmente com ele no CTI. 34 casos suspeitos de intoxicação são investigados. 6 pessoas morreram. Ainda não se sabe como o dietilenoglicol foi parar dentro dos tanques de produção e das garrafas de cerveja da Baker. A presença da substância foi apontada em testes feitos pelo Ministério da Agricultura. Subiu para 33 o número de mortos por conta dos temporais que atingiram o litoral paulista. 45 pessoas ainda estão desaparecidas. Os bombeiros vão continuar com as buscas agora durante toda a madrugada. Um corpo de um homem chamado Evanildo foi localizado pelos bombeiros agora à noite. Nós estamos em Guarujá, onde 41 pessoas continuam desaparecidas. Estamos no local onde se concentram as estruturas voltadas para as buscas e também para o apoio aos voluntários. Aqui tem Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, tem também a Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e também o pessoal do SAMU. Na madrugada desta sexta-feira, iniciaram também as buscas utilizando máquinas. Um grupo de 50 moradores ajuda os bombeiros mostrando possíveis locais consoterrados. Segundo a Defesa Civil Estadual, são 433 desabrigados em Santos e Guarujá. Giovanni César para o Leitura Dinâmica. Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump confirmou que vai jantar com Jair Bolsonaro no resort dele que fica na Flórida. Esse encontro vai acontecer nesse sábado e a expectativa é que os 2 chefes de Estado assinem já acordos militares. Durante essa viagem, o Bolsonaro deve visitar a sede do Comando Militar do Sul, que é a unidade das Forças Armadas responsável pela cooperação de segurança e também operações militares nos países da América Central e do Sul, portanto, o Brasil. O presidente e parte da equipe ministerial embarcam na manhã desse sábado para Miami para uma viagem que vai durar 4 dias. E um decreto muda as regras para o uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira por autoridades. Somente poderão solicitar os voos o presidente da República, o vice-presidente, ministros titulares, comandantes das Forças Aéreas, chefe de Estado-Maior, além dos presidentes da Câmara e do Senado e do Supremo Tribunal Federal. As aeronaves podem ser solicitadas por motivo de emergência médica, segurança e viagem a serviço. Essa medida foi tomada depois da demissão do ex-secretário executivo da Casa Civil, Vicente Santini, que usou um avião da FAB para ir até a Índia encontrar a comitiva presidencial enquanto ocupava interinamente o cargo de ministro da Casa Civil. Leitura de volta com o esporte. O técnico Tite fez a primeira convocação já para as eliminatórias da Copa de 2022 no Catar. Nos primeiros jogos das eliminatórias para a Copa de 2022, o ataque do Brasil será rubro-negro. Tite se rendeu ao poder de Gabigol e Bruno Henrique e chamou a dupla do Flamengo para as partidas da seleção contra Bolívia e Peru nos dias 27 de março no Recife e 31 de março em Lima. De quebra, levou também um companheiro dos atacantes rubro-negros, o meia Everton Ribeiro. 3 jogadores do mesmo time, que ajudaram a transformar o Flamengo em uma máquina de fazer gols e de colecionar títulos. Durante a entrevista coletiva, Tite elogiou o trabalho do Flamengo e evitou comparações com outros clubes e com a seleção brasileira. O treinador também garantiu que convocou os 3 jogadores sem negociar com o rubro-negro. Não com clubes e com nenhum clube, como um critério. O Juninho bem frisou, eu ratifico, é o início de Copa do Mundo. As outras novidades da convocação são o volante Bruno Guimarães, do Lyon, da França, e o goleiro Ivan, da Ponte Preta, chamado para ganhar experiência. Também foram convocados os goleiros Ederson, do Manchester City, e o Everton, do Palmeiras.
Os laterais Daniel Alves, do São Paulo, Renan Lodge, do Atlético de Madrid, e Alexandro e Danilo, da Juventus. Os zagueiros Marquinhos e Thiago Silva, do PSG, Éder Militão, do Real Madrid, e Felipe, do Atlético de Madrid. Os meio-campistas Casemiro, do Real Madrid, Arthur, do Barcelona, Fabinho, do Liverpool e Felipe Coutinho, do Bayern de Munique. E os atacantes Firmino, do Liverpool, Richarlison, do Everton, Gabriel Jesus, do Manchester City, que está suspenso do primeiro jogo, e Everton, do Grêmio. Quem também está de volta, livre das contusões, é Neymar. Tomara que todos os atletas de alto nível, não falo isso de uma forma demagógica, falo isso com muita sobriedade e com muita consistência naquilo que digo. Que eles estejam no melhor nível, primeiro com saúde, no seu melhor nível técnico. Eu tenho que responder 300 perguntas, que por que um e por que não o outro. Mas todos eles num sarrafo muito alto, inclusive o Neymar.